Beijo da Pai do Senhor, amém? Amém. Senhor amado Deus eterno Pai, o Senhor já se fez presente, meu Pai, nos louvores, já podemos ver, Senhor, a sua glória durante os louvores, mas agora chegou o momento da palavra, Senhor. Abençoa a vida do seu servo, o Senhor já colocou no coração dele, que venha, Senhor, usar, Pai, a palavra diretamente aos nossos corações, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento novamente a igreja com a paz do Senhor, amém? Para ganharmos tempo, vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 5. Estava meditando naquilo que o pastor vem falando, a missionária vem falando sobre a gente precisa estudar a palavra do Senhor, o quanto precisamos nos dedicar, buscarmos, lermos o contexto histórico da palavra, buscar o conhecimento de Deus e também o conhecimento histórico daquela época, para que não possamos falar besteira quando estamos aqui na frente. Há uma responsabilidade muito grande e para isso precisamos estudar. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que este estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 8. Jesus disse-lhes: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estais são, não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. No versículo 15, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém. Pode tomar um assento aplaudindo o nome do Senhor. Aleluia. Hoje foi um dia meio corrido. A gente não conseguiu vir à escola dominical devido ao estado do Gael. Ele não conseguiu dormir à noite, foi uma noite muito agitada. E à tarde ele foi para o médico, no hospital. E enquanto ele estava lá com o pastor, com a Karen, eu estava em casa estudando a palavra do Senhor. E é algo tremendo essa palavra. E Deus vinha falando comigo e eu falei com ele quando cheguei aqui. Eu falei: Senhor, confirma essa palavra. Eu queria uma confirmação. E veio os louvores, e os louvores tomaram outra direção, né? Como foi falado aqui, disse sobre DNA, sobre adoração.
mas quando as senhoras, o grupo das irmãs veio louvar, Deus confirmou no meu coração essa palavra. E é para a honra e glória dele. Glória a Deus, glória a Deus. A gente, como eu disse no começo, precisa estudar, se dedicar, parar com essa mania de mesquinhez, de pequenez, de chegar aqui em cima e falar que eu não sou pregador, perdoe, eu não sou pregador. No momento que o Senhor toca no coração do pastor para te convidar para trazer a palavra, é porque o Senhor te escolheu para trazer a palavra e Ele vai te capacitar. Então nunca mais diga quando chegar aqui na frente de que não sou pregador, porque é Deus que capacita. E no momento que você abre a sua Bíblia para falar de Deus, você é um pregador. Amém? Vou dividir em alguns tópicos essa palavra e vamos começar pelo começo. Aqui diz a Bíblia que Jesus estava subindo para Jerusalém para uma festa. E festa é algo que todos querem estar. Festa é onde nós nos divertimos, nós comemoramos, revemos pessoas que não vimos há muito tempo, usamos a nossa melhor roupa e vamos para uma festa. Essa festa ao qual Jesus estava indo é uma festa que acontece todo ano em Jerusalém. E essa festa é chamada de Festa das Tendas. É uma festa que comemora e traz a lembrança daquilo que o Senhor fez com o povo de Israel, tirando de suas tendas e levando até a terra prometida. E eles celebram todo ano a promessa cumprida de Deus, de ter saído das tendas, dos barracos e ter ido até a terra prometida. E Jesus, indo para aquela festa, os discípulos talvez afoitos para que chegasse, porque a fama de Jesus estava crescendo. E de repente seria algo grandioso ele chegar ali em Jerusalém, pelas portas da frente, e o povo, a multidão aplaudindo e recebendo Jesus. Mas Jesus olha para seus discípulos e diz uma coisa muito importante. Jerusalém tem 12 portas na cidade. E Jesus fala para os seus discípulos que ele vai entrar pelas portas do fundo. Ele vai entrar pelos fundos da cidade. E os discípulos talvez devem ter olhado para Jesus e falado: mas mestre, pelos fundos não vai ter câmera filmando, não vai ter holofote, não vai ter a multidão te esperando para te aplaudir. Pelo contrário, pelos fundos, aquela porta chamada Porta das Ovelhas é a porta que fica próxima ao hospital da cidade, onde ficam os enfermos, os cegos, os coxos. E o povo procura não passar por ali. E Jesus fala que quem precisa mais dele é aqueles que estão ali no tanque, que estão ali em Betesda, no tanque de Betesda, os enfermos, e não os que estavam na festa. Mas Jesus disse que iria para a festa, só que ele precisava passar ali pelo tanque de Betesda, visitar os enfermos. E o que é interessante é que o tanque de Betesda era um tanque que era um local de culto pagão. Isso que nós escutamos de que o anjo descia e movia as águas, era um conto daquele povo e levava multidões. E quando movimentava a água, o povo brigava para mergulhar primeiro. Um lugar que Betesda, o tanque de Betesda significa local de misericórdia, casa de misericórdia. E segundo esse homem,
que havia 38 anos aleijado, ele disse que essa casa de misericórdia virou uma casa de disputa, uma casa que o povo brigava para ver quem chegava primeiro. Misericórdia já não tinha mais nada. Aquele tanque de Betesda, eu anotei aqui para não esquecer, foi uma instalação dos gregos ligada a um deus grego chamado Asclépio. E eu fui procurar sobre esse deus pagão. E esse deus, ele era filho, segundo a tradição, segundo os gregos, filho do deus Apolo com uma mortal. E segundo eles, esse deus, ou semideus, ele se especializou em cura, em pessoas necessitadas pela cura. Por isso o tanque recebeu esse nome. Era um tanque voltado à idolatria, ao culto pagão a esse Deus. Mas o que chamou muita atenção é que aqui, no versículo 3, diz que naquele lugar jazia grande multidão. Mas por que havia uma multidão de doentes ali? Porque eles esperavam o movimento das águas para se curar. Talvez eles nunca viram ninguém ser curado ali, porque era o primeiro que caía na água, e com a multidão ali em cima ninguém via quem saiu curado. Mas a fé deles era grande naquilo, e eles continuavam e persistiam. Nós vemos isso hoje também nas igrejas. Multidões que vão atrás de movimento. Aonde tem movimento, tem multidão. Mas precisou um homem chegar ali naquele lugar para mudar a história. Se eu chegasse aqui e estivesse falando que um anjo, que eu vejo o anjo e o anjo desce para lá e desce para cá com a bandeja na mão, teria muita gente dando glória a Deus, porque tem muita gente que dá mais valor a anjo do que a palavra do Senhor, do que o próprio Messias. Mas mais importante do que aquele anjo que estava ali mexendo, agitando as águas, segundo aquele povo, era a presença que estava naquele local se aproximando. E eu quero quebrar um pouco o protocolo aqui. A igreja, quando tem multidão, é que está atrás de movimento. A igreja está vazia. A igreja está vazia. As cadeiras estão vazias. Mas o mais importante é a presença de Deus nesse lugar. Glória a Deus. E a presença de Deus está aqui. Eu vou entrar na palavra, porque é tremendo. Eu fico vendo os milagres de Jesus. É tremenda a maneira que ele teve o seu ministério. Jesus vira para esse homem e faz uma pergunta para ele: ei, quer ser curado? Jesus podia ter chegado ali, ter imposto suas mãos e ter dito: levanta, anda, seja curado. Mas antes de mais nada, Jesus pergunta: você quer ser curado? Porque Jesus precisava mudar a cabeça desse homem. O homem que estava 38 anos acreditando numa heresia, no que aquilo ali podia curar ele. Ele juntou todas as suas forças ali. Tanto que a primeira resposta desse homem é: ah, Senhor, mas não tem ninguém que me leva até ali aquele tanque. Toda vez que chega alguém, que o anjo agita as águas,
alguém na minha frente, numa disputa, e mergulha antes de mim. E Jesus pergunta novamente: você quer ser curado? Não foi isso que eu te perguntei. É: você quer ser curado? E ele novamente responde, talvez achando que Jesus ali com aqueles discípulos poderia levar ele até o tanque. E Jesus poderia fazer aquilo. Se fosse da glória dele, aquele tanque, se fosse para a honra e glória dele, ele levaria aquele homem até o tanque. Mas o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E aí esse homem, ele começa a entender por que Jesus está perguntando: você quer ser curado? Pensa, para ele era cômodo estar ali, talvez mendigando, recebendo as moedas, sobrevivendo. Tem muita gente assim, que se acomoda, hoje em dia talvez com um auxílio do governo, uma migalha, e se acomoda, não quer mais trabalhar. Ah, é para fazer filho? Tem que ter filho para estar no programa? Tome filho. Ah, é mais filho? Tome mais filho. E acaba crescendo a imoralidade sexual naquela casa, naquela família, por causa de migalhas. E o Senhor faz essa pergunta para ele se ele queria ser curado, porque ele queria mudar esse pensamento dele. Olha, não vai ter mais esmola para você. Você curado, ninguém mais vai ter dó de você. Você não vai ser mais um coitadinho. Você não vai ser mais um menininho, pequenininho. Você vai ter que trabalhar agora. Você quer ser curado? E esse homem diz que sim. O Senhor, Ele pede para que nós tenhamos ação. Não adianta ficarmos balançando na rede de balanço, na cadeira de balanço, esperando Deus fazer. Tudo que Deus fez e faz, Ele precisa de um passo seu primeiro. O Senhor, Ele não é um ladrão que invade a tua vida e faz sem te perguntar nada. Ele precisa da sua permissão. E esse homem teve que agir. Ele teve que dizer sim. E logo depois Jesus vira para esse homem e manda outra ação. Ele fazer outra ação. Jesus podia ter estendido a mão para ele e ter puxado e erguido ele. Mas Jesus fala: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele teve que agir, ele teve que levantar. Tudo precisa de ação. Jesus, quando se fez homem, antes de se fazer homem, ele precisou se humilhar. E depois se fez homem. Ele não se fez homem primeiro para depois se humilhar. Tudo precisa de uma ação. A Bíblia fala que Elias, quando fugia daquela mulher, ele se escondeu numa caverna. E achando que ele era o último biscoito ou bolacha do pacote, ele se escondeu com medo. E dizia para Deus que estava com medo. Mas Deus disse para ele assim: Deus não tirou ele daquela caverna. Deus disse para ele: Elias, sai da caverna. Você precisa agir. Conforme você age, toda ação gera uma reação. Precisamos agir. E Deus faz algo maravilhoso
no sábado. Para eles, o sábado é muito sagrado. Talvez Jesus deve ter pensado ou falado para eles que o sábado não era tão importante assim. Ele era o Senhor do sábado, o Senhor do domingo, da segunda, da terça, de todos os dias. Verdade, Deus. Tu és lindo, Jesus. Era a hipocrisia daqueles homens. E Jesus curou e fez um milagre no sábado. Deus, maravilhoso é o Senhor, Jesus. Como eu vinha dizendo, Jesus poderia ter colocado aquele homem com os discípulos dentro das águas e mostrado, chamado a atenção da multidão e falado: olha, nós estamos colocando o homem na água e algo novo vai acontecer, ele vai sair curado. Mas Jesus sabia que aquilo ali era pago e ele não divide a glória dele. Jesus, quando faz me lembrar também de quando ele estava ali em Jericó e ele encontra o cego. E ele faz aquele lodo, né? Quando ele faz aquela lama e passa nos olhos do cego. E para aquele cego ele fala: vai até o poço ao tanque e lave os olhos. E foi curado. Então Deus usa artifício. Ele poderia ter mandado aquele homem ao tanque também. Mas aquele tanque não era para a glória de Jesus. E aí ele faz um milagre diferente. É tremendo. E os fariseus procuram interrogar esse homem, dizendo: quem que mandou você tomar sua cama, pegar suas coisas e sair? Eles não estavam preocupados com o milagre. Eles estavam preocupados com o pecado de ter trabalhado no sábado. E Jesus mais à frente encontra esse homem e diz para ele, no versículo 14: eis que já estás são, na parte C do versículo, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Talvez aquele homem tenha pecado quando mais novo e sobreveio a enfermidade na sua vida. Lembrando que nem toda doença é pecado, mas todo pecado gera doença. E o Senhor Jesus fala para aquele homem: você pecou, você agora está curado, siga, vá em paz, mas não peques mais. E ele alerta esse homem para que não te aconteça coisa pior. E o que pode ser pior do que a doença é a morte. Mas para nós que somos crentes, a morte não é a pior coisa para nós. A morte não pode nos separar do amor de Deus. Pelo contrário, irá nos aproximar. Porém, existe algo que nos separará do amor de Deus, sim. É o pecado. Esse pode nos tirar de entrar no céu. O pecado é algo terrível. O pecado não é brincadeira. Aquele que acha que pode brincar com o pecado é tolo. O pecado é algo prazeroso. Quando você peca, você sente um prazer. Porém, as consequências vêm. Como podemos combater o pecado? Buscando a palavra, buscando o Senhor, lendo as Escrituras. Né? Tem as pessoas que são viciadas ainda em bebidas, no cigarro, em outras coisas. Mas nós podemos combater com ação. Né? O Senhor fala que precisamos agir. Não adianta jogarmos a culpa para Ele.
Ah, o Senhor vai fazer a obra e deixa. Eu fumo meu cigarro, eu bebo minha bebida, minha cervejinha, e Deus vai fazer a obra. Mas para isso você precisa agir. Como? Não compre mais bebida. Não compre um maço de cigarro. O que adianta você comprar um maço de cigarro, deixar na casa e falar: o Senhor vai me livrar, me libertar desse vício. Mas toda vez que você olhar para o cigarro, o inimigo vai te tentar. Colocar a cerveja na geladeira e dizer: não, o Senhor é que vai me libertar. Mas toda vez que você abrir a geladeira, você vai olhar aquela bebida ali. Eu lembro que quando a Karen era recém-convertida, a gente estava na lua de mel. Ela levou, ela nem tinha aceitado Jesus ainda, né? Ela comprou cerveja, um fardo, e levou para ela tomar. E eu já vinha falando com ela, explicando para ela, ela ainda não tinha ido na igreja. E mesmo ainda sem se converter, ela não conseguia tomar cerveja. Ela abria a geladeira e não conseguia. Ela pensou em trazer de volta da lua de mel para casa. Mas ela tomou uma ação, uma atitude. Primeiro ela falou: eu vou dar essa cerveja para umas amigas, não sei quem. E Deus incomodando, eu falando: meu, você não quer o mal para você, você vai dar o mal para os outros? Mas Deus incomodou ela e ela pegou aquela cerveja e jogou tudo fora. Abriu e jogou fora. E não era convertida. Se ela tivesse remoendo aquilo, levado para casa e visto, talvez o inimigo perturbaria ela, tentaria ela tomar aquilo. Mas precisamos agir. Quem realmente quer largar o vício, dá o primeiro passo. Ah, mas eu sou viciado em pornografia. Não tenho, eu fico muito no banheiro. Fique menos tempo no banheiro. Ah, mas eu sou viciado em cigarro. Não compre mais um maço de cigarro. Comece agindo. O Senhor espera isso de nós. Atitude. O pecado ele vem corrompendo os servos do Senhor. Hoje, se pararmos para pensar, tem muito crente dodói, muito crente menino, e hoje não pode mais olhar para ele de cara feia, não pode olhar torto, que ele já quer sair da igreja, já quer se desviar. Eu fico imaginando se aquele homem, não sei se vocês lembram, o Cerveró, que era um dos empresários da Petrobras, que ele tinha um olho aqui e o outro aqui em cima. Imagina se esse homem se convertesse e fosse pastor. Ele ia olhar torto para todo mundo o tempo todo. Então, o pessoal tem que parar com essa mania. Olhar torto não quer dizer que eu não te amo. Olhar torto não quer dizer que eu não vou com a sua cara. Precisamos parar de ser meninos. O menorzinho da casa do Senhor. Quando Deus criou esse homem, Ele mexeu no pensamento desse homem, para que ele parasse com essa meninice, com esse coitadíssimo dele, de que só eu que estou mais doente que todo mundo, os outros passam na minha frente. Até o cego correu, passou na minha frente. O Senhor pediu a ação desse homem. Nós temos que parar de achar que a igreja é somente um hospital. Ela cura as feridas, ela sara os enfermos. Mas ela tem outro trabalho também.
Não podemos ficar o tempo todo só na UTI. Precisamos melhorar, crescer, se recuperar. Porque nós temos uma missão muito maior. Como foi tema da campanha passada, em Efésios 6, que diz o apóstolo Paulo que fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos nos fortalecer, ficar são, curados, porque o Senhor nos chama para outra missão. Mais à frente, em Efésios 6, ele diz que, vista, né, como foi louvado aqui, o cinto da verdade, a couraça da justiça, calce os sapatos do Evangelho, coloque o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Quando o apóstolo Paulo nos narra isso, ele não está descrevendo um enfermeiro ou um médico. Ele está descrevendo um guerreiro, soldado. E é para isso que Cristo nos chamou. Ele não nos chamou para ficarmos na igreja. Ele nos chamou para fazer o IT. Como eu disse antes, muitos estão atrás de um movimento. E o Senhor te pergunta: mas você quer ser batizado com o Espírito Santo só para falar em línguas? Eita Deus! Só para lá, 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 lá? Eita Jesus! Em Atos 2, Atos 10, Atos 19, o Senhor ele fala que ele, quando derrama o Espírito, é para você sair, Aleluia! pregar o Evangelho a toda criatura, Glória a Deus! anunciar o reino dos céus, combater o combate. Ele diz, como também foi louvado no hino das irmãs, por isso foi confirmação, que o Senhor edificaria a igreja, Aleluia! e a igreja sairia a combater, Glória a Deus! e as portas do inferno não prevaleceriam contra Glória a ela. Deus! Se pararmos para pensar, se hoje os irmãos que estão aí na portaria, os diáconos, vissem uma multidão de ladrões, de baderneiros vindo em direção à igreja, eles fechariam a porta e estaríamos protegidos. A porta, ela não é instrumento de ataque. A porta é instrumento de defesa. Ninguém vai sair com uma porta aí batendo nos outros. A porta nós fechamos para nos defender. E a Bíblia fala que o exército de Deus vai combatendo, vai lutando, vai se fortalecendo no Senhor. E quando chega na porta do inferno, o inferno, o diabo e seus anjos fecham a porta. Mas a palavra do Senhor diz que essas portas não resistirão. E não diz que será um embate, porque embate é luta por igual. Ele fala que será um atropelo. E o exército do Senhor irá atropelar. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por isso, precisamos nos fortalecer no Senhor. Crescer. Como diz os marombeiros, ficar monstrão. Crescer. Eles, alguns usam de artifício as drogas, medicações, medicamentos. Mas na Bíblia o apóstolo Paulo diz que precisamos usar é a força do Senhor. Fortalecer a força do Senhor.
O Senhor, Ele te pergunta nessa noite: você quer ser um pregador da palavra? Você quer ser curado? Você quer ser bem sucedido? Financeiramente? Próspero? Ele diz que você precisa agir. Tem gente que só sabe reclamar. Talvez chegue pro seu patrão, só sabe reclamar: ah, mas esse patrão não me dá oportunidade, ah, esse patrão não me dá a chance de crescer na vida, eu não posso ser nada, eu vou continuar aqui sendo para sempre isso. Mas você se preparou? Você buscou fazer um curso? Você buscou estudar? O que adianta a chance vir e você não saber o que fazer? Você precisa agir. Se você agir, talvez a promoção você precise saber inglês. Vai fazer um curso de inglês. E olhe, que aí o Senhor vai agir também. Porque você agiu. Você quer ser um pregador da palavra? Estude a palavra do Senhor. Isso aqui é um manual de fé. Tudo que precisa saber está aqui. Quer saber como adquirir riqueza? Está aqui. Quer saber como ser curado? Está aqui. Quer saber como vai ser a outra vida após a sua morte? Está aqui. Aleluia, Deus. Quer saber como ser salvo para não ir para o inferno? Está aqui. Está tudo aqui. Glória a Deus. Basta estudar. Comer a palavra. Se alimentar da palavra. Eita, Deus. É tremendo. Porque tudo que precisamos está aqui. É uma bússola para a nossa vida. Aleluia, Deus. Vocês já estavam vendo um rapaz comentando que ele estava numa igreja e ele viu o pregador trouxe a palavra e estava uma bênção a palavra. Só que no final, no final, esse pregador diz que começa a dizer que está vendo chaves caindo pela igreja. Muitas chaves, uma chuva de chaves caindo pela igreja. E aí esse irmão diz que ele começou a ficar meio assim, que ele não gosta dessas coisas de chave, de prosperidade, que o pessoal fica pregando, que vai vir a bênção e vem. E a igreja começou: glória a Deus, aleluia, é para mim, é de Deus, a chave está caindo. E ele dizia: abre sua mão. O pregador dizia: abre sua mão para receber a chave. E a igreja toda: aleluia, glória a Deus. E o pregador dizia: é uma chave de fenda que está caindo na sua mão. Vá trabalhar, corra atrás, que Deus irá te abençoar. A igreja se calou. Porque é mais fácil você esperar cair do céu as coisas do que correr atrás. E é tremendo porque eu também não sou desse tipo que gosta disso, de chave. Eu vejo a chave na sua mão, eu vejo a chave. Mas precisamos agir para receber a bênção. Você quer ser curado? Busca ao médico dos médicos, aquele que pode te curar, aquele que sara qualquer enfermidade, aquele que basta uma palavra e o mundo se fez. Até Deus precisou agir. Olha só, a palavra do Senhor diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia, e aí sim ele disse: haja luz, haja separação das águas com a terra seca.
haja os animais. Mas aí se ele se movimentava sobre a face das águas. Aleluia. Precisamos agir. Verdade. Não adianta ficar parado dentro da igreja. Espírito Santo. Aleluia. Busque o Senhor nas madrugadas. O pastor sempre fala sobre isso. Ah, mas eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei falar. É o Senhor que capacita. Ele irá te esclarecer todas as coisas. Glória a Deus. Não adianta chegar aqui assim, o coitadinho. Ah, mas ele não canta bem, mas ele é adorador. É isso que importa. Eu sou adorador, eu não ensaio para cantar, mas eu sou adorador, não cante. Ah, mas eu não me preparei para pregar e eu recebi a oportunidade. Não pregue. Se for para fazer de qualquer maneira, não faça. Não adianta se vitimizar. Mas eu sou um pobrezinho. Olha, eu não sei cantar. Mas eu vou cantar porque diz que tem que ser adorador. Eu vou cantar assim mesmo. Vai se preparar. O pastor esses dias foi louvar aqui o hino da harpa. Os irmãos sabem que é difícil ele entrar no tom. Mas eu fiquei feliz quando eu estava tocando ali. E eu estava fazendo a introdução, já não é a primeira vez, eu estava fazendo a introdução. E ele esperou o tempo certinho da introdução. E entrou no tom. E cantou no tom da harpa. Glória a Deus. Precisamos nos esforçar. Os varões hoje cantando aqui. Davi soando o hino hoje. Diácono Rogério. Irmão José, Diácono José também vai. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Mas para isso precisamos ensaiar. E foi feito assim. Nós ensaiamos, marcamos o ensaio, ensaiamos. Deus, Ele quer o melhor. Glória a Deus. Então não faça de qualquer jeito. Oh Deus, presídio, Jesus. Eu não estou fugindo da palavra. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Precisamos mudar o nosso pensamento. Jesus. É Deus. O Senhor Jesus, para curar o corpo, precisou mudar primeiro a mente daquele homem. Então precisamos mudar o nosso pensamento de coitados. Eu não consigo cantar, eu não consigo pregar, como eu ouvi ontem, eu não sei orar. Abra a boca É Deus. e fale com Deus. Aleluia. Não precisa ter vergonha, Verdade, Deus. Ele vai te escutar. Só abre a boca e fale com Ele. Aleluia, Deus. Aonde você for, Ele vai estar te vendo. Então não adianta se esconder. Como diz, Ele te pega na curva. Verdade, Deus. Então não tenha vergonha de orar, não tenha vergonha de falar do amor de Deus. O engraçado que esse tanque de Betesda tem o nome de Casa de Misericórdia e havia disputa, como hoje acontece em algumas igrejas, de que o irmão passa rasteira no outro, porque eu canto melhor, porque eu prego melhor. Essa disputa devia ser feita para eu vou evangelizar primeiro, É verdade, Deus. eu vou morrer por Cristo primeiro. Eita, Deus. A briga, a disputa devia ser feita assim. Mas o povo quer o holofote. O povo quer entrar por Jerusalém pela porta da frente. Quer os aplausos, quer as câmeras. Mas o maior exemplo foi Jesus, que entrou pelos fundos. Foi direto aos enfermos, aos necessitados.
Talvez muita gente não gostava de passar por ali com nojo daquele povo. Mas Jesus foi lá. E somente a presença dele naquele lugar. Não tinha água que movimentasse. Não tinha anjo que descesse ali que pudesse ofuscar a glória do Senhor. O Senhor te faz a pergunta: quer ser curado? Mova-se, haja, caminhe, e Ele vai agir. A palavra do Senhor, já estou terminando. A palavra do Senhor, ela de Gênesis a Apocalipse, é a bússola que nos guia. E ela sempre vai estar falando, o tema central da Bíblia é somente um. E às vezes está escondidinho e a gente não consegue ver. Eu achei interessante, vou trazer para os irmãos. O primeiro, ou a primeira palavra da Bíblia é no princípio, que no hebraico chama-se Bereshit. No hebraico significa no princípio. E essa primeira letra de Bereshit chama-se Bet. A última palavra da Bíblia, em Apocalipse 22, 21, a última palavra é Amém. E a última letrinha do Amém chama-se Nun. E se juntarmos essas duas palavras, Beit de Bereshit e Nun de Amém, forma uma palavra em hebraico que significa bem. E essa palavra significa filho. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, o tema central é o filho. É Jesus, o Nazareno. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. E desde o início ele nos mostra isso. Oh, Deus querido. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele está falando com a Trindade. Ele está falando com o Filho. Aleluia. Então não é só no Novo Testamento que fala de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor inteira é para Jesus. Quando Deus está exortando e castigando Adão, Eva, a serpente e Satanás, Ele vira para o diabo. Ou melhor, ele vira para Satanás e diz que no ventre da mulher nascerá alguém que pisará na sua cabeça. Ele está falando do filho, do segundo Adão. E Satanás, desde ali, ele começa um plano para tentar matar Jesus. Ele acha que é Moisés que será o Messias. E ele usa a vida de Faraó para que mande matar todas as meninas recém-nascidos. E Deus livra o libertador de Israel ali. Mas na frente o diabo tenta matar Jesus através da vida de Herodes. E a família de Jesus foge para o Egito. E Deus livra o libertador de Israel de ser morto. Então desde o princípio, Satanás tenta destruir o Messias. Nunca, jamais conseguirá. Então, irmãos, meditem na palavra. Busquem o Espírito Santo não para fazer
fazer movimento. O movimento está cheio por aí. Não queremos lotar essa igreja com movimento. Queremos lotar essa igreja com a palavra. A mensagem da cruz. A mensagem que breve Jesus virá. Então busque, peça o batismo com o Espírito Santo, para que possamos ser cheios, fortalecidos, para pregarmos o Evangelho. Se mova, busque nas madrugadas, coma a palavra. Não consegue entender, leia de novo. Não está conseguindo, coloque no celular para escutar a palavra. Mas coma da palavra. Medite na palavra. Eu te garanto, não adianta você ter a palavra, a Bíblia só no celular. No celular causa distrações. Aqui não chega mensagem. Aqui não chega SMS, não chega WhatsApp. Aqui não vai te interromper. Ouvir a voz do Senhor. Amém? Meditem nessa palavra. Eu agradeço a oportunidade e as palmas. Louvo a glória do Senhor. Amém. Antes da gente iniciar a bênção apostólica, eu quero orar pelo Pedrinho. Vamos levantar um clamor de novo pelo Pedrinho, pelo Gael, pela Rebeca. Está enfermo. Vem aqui na frente, vem. Pedro, Rebeca, Gael. Está comendo? Nós vamos orar por eles. Tiago também está doente? Está com dor na hérnia. Vamos colocar a intenção do Tiago também. Eu quero já agradecer a Neia pelo bercinho. Hoje estava eu, Davi e o Tiago montando. Muito bonitinho, mini bercinho. Lindo, lindo. E quem está aproveitando dele hoje? Josué. É brincadeira, né? Hoje ele deixou, foi uma bênção para Arlene, porque ela pode prestar atenção mais na palavra. E ele está ali, ó, deitado e tranquilo.